Nós vivemos um processo de desindustrialização violento nos últimos anos no Brasil. A indústria já teve uma participação de quase 30% no produto interno bruto brasileiro e hoje nós estamos abaixo dos 10% de participação na indústria. E nesse governo nós não temos nenhuma expectativa que nós podemos contar com um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil. É uma questão muito desagradável que a gente vê hoje no piso de fábrica. A gente vê trabalhadores se acidentando e trabalhando com atestado no bolso. Nós entendemos que isso é uma aberração, mas isso também é fruto dessa conjuntura atual que nós vivemos. Um governo que não quer desenvolver o país de verdade. Um governo que se diz patriota, mas na verdade acaba com postos de trabalho. Nós só vamos conseguir mudar isso se a gente tiver o Estado como indutor do desenvolvimento. E o nosso Brasil está fazendo um caminho inverso. É um processo de desnacionalização de setores estratégicos importantes e, nesse sentido, foge a perspectiva de um processo de reindustrialização. E o problema é que um país como o Brasil não suporta um governo que não tenha políticas sociais, ou seja, que queira aqui a visão do mercado pura e simples em detrimento ao papel do Estado. Então o que o Bolsonaro acha que é moderno enquanto gestão, é moderno enquanto eficiência, enquanto austeridade, na verdade é uma coisa mais atrasada, porque ele leva o Brasil a uma situação quase colonial, de dependência dos Estados Unidos, quer agora atacar as universidades públicas no Brasil. É para quê? Para que se tenha ciência e tecnologia, para que não se pesquise, para que o Brasil não possa alcançar um desenvolvimento autônomo, soberano. O atual ministro da Educação, ele não é da educação, ele é do sistema financeiro. Ele esteve militando na área financeira, na área de bancos, durante muitos anos da vida dele, né? Ele é um cara desse mercado. Portanto, na nossa avaliação, ele vem para o Ministério da Educação com o objetivo de privatizar o ensino superior, principalmente, porque é de responsabilidade do governo federal. Olha, primeiro que a terminologia é errada, né? Não é uma reforma da Previdência. Quando você reforma a sua casa, você quer reformar para melhorar, né? Você melhora o banheiro, a cozinha, a área. A reforma ela não visa melhorar a Previdência, ela visa acabar com a Previdência Pública, né? Porque a tal reforma da Previdência, ela não é uma reforma. E ela não atinge só a aposentadoria, ela atinge todo o sistema de previdência social. O que essa reforma propõe é um crime contra a classe trabalhadora e o povo brasileiro. E nós, então, estamos agora dialogando com a população para que a gente pressione os deputados, pressione o parlamento para que não vote essa reforma, porque essa reforma não interessa ao povo brasileiro. Porque o trabalhador brasileiro, seja ele de qualquer setor, de qualquer categoria, ele dá a sua vida para que o país se desenvolva. E na sua velhice, depois que ele já deu a sua vida trabalhando, ele precisa viver. E o que a reforma está propondo é que o trabalhador morra antes de aposentar. Porque ela ataca, ela retira diretamente direitos dos mais pobres, de nós mulheres negras, de nós mulheres que estamos trabalhadoras no campo, das mulheres indígenas, que muitos direitos ainda nem sequer foram alcançados. Então, retira direitos de quem ainda nem os alcançou. A campanha que ele está fazendo para enganar o povo, dizendo que reforma da Previdência é bom, a gente viu como é que foi a reforma trabalhista, que não criou nenhum emprego, que não melhorou em nada a vida do trabalhador. O problema do Brasil não é fazer uma reforma da Previdência como tal. Essa reforma ela é uma reforma que retira direitos, ela tem impacto, porque ela vai fazer com que circule menos dinheiro nos municípios que já estão com dificuldades econômicas, ela vai penalizar o trabalhador e não vai resolver o nosso problema. Até porque se fôssemos resolver estritamente no âmbito da Previdência, nós teríamos que atacar os grandes sonegadores da Previdência. Se nós fôssemos resolver no âmbito de uma reforma tributária,
atacar a taxação das grandes fortunas, nós poderíamos taxar um percentual maior imposto sobre herança, mas o que é fundamental não é essa política recessiva. Todas essas medidas são medidas também muito paliativas. O que o Brasil precisa se reencontrar é um caminho de desenvolvimento, de crescimento econômico. Eu acredito que o jovem tem que ir para a luta, e na luta no sindicato e nas ruas. Por isso que a gente tem que estar junto, todas as centrais, a gente tem que estar junto com as igrejas, a gente tem que estar junto com as associações de moradores e tem que todo mundo que sabe que tem que garantir emprego, porque nesse momento o que o povo precisa é emprego. Vamos à luta juntos. E eu tenho esperança que com a nossa luta vamos reencontrar um caminho de equilíbrio para o Brasil, que tenha como centro o desenvolvimento nacional, as políticas sociais, a soberania, o resgate do Estado democrático de direito. Eu acho que essas são questões que nós perdemos momentaneamente. Agora todo o nosso campo político tem condição de reencontrá-la, de reconquistá-las.